aleluia, o título é Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Esse é o título da nossa palavra, da nossa pregação de hoje, e está embasada em 2 Crônicas, capítulo 20, onde nós vamos ler e aprender com o servo do Senhor chamado Josafá, que enfrentou um momento muito duro, muito difícil em sua vida. E vamos ver como ele agiu, aleluia. E vamos ver o que o Senhor fez, aleluia. E vamos observar e aprender, porque é lição para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E para começar, também quero lembrar o versículo da palavra do Senhor, quando o Senhor diz assim: olhai para mim, todos os habitantes da terra. Ele fala em sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a vontade expressa do Senhor para nós? É aquilo que está em Isaías capítulo 45, aleluia, versículo 22, quando ele diz: olhai para mim, sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma fez esse servo do Senhor, de 2 Crônicas, capítulo 20. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra nós uma grande multidão da além do mar. Está em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. O que é que nós vemos aqui? Um homem chamado Josafá que temia ao Senhor. E o nome Josafá significa Deus é o meu juiz. E certa feita o servo do Senhor Josafá, ele estava passando uma peleja muito grande, não era só ele, era a sua nação, porque ele era governante naquela época. Israel estava em perigo e junto com Israel Josafá. O texto aqui é claro e diz que, aleluia, vieram contra eles uma grande multidão de inimigos. Estava dizendo aqui, uma grande multidão além do mar. E a Bíblia diz que, assim como Josafá ouviu, quando ele ouviu essa notícia, ele temeu. Ou seja, Josafá, ao ser avisado, ele toma ele pratica duas ações. E a primeira foi a ação humana, que diz aqui o versículo 3, que ele temeu. Assim, quando ele ouviu aquela notícia, ele teve medo. E quem não tem medo na vida? Quem não está com problemas na vida e às vezes fica receoso, temeroso, não sabe o que fazer? Não sabe para onde ir, nem como andar, nem a quem chegar. Quantas vezes nos encontramos assim, aparentemente perdidos, mas o Senhor, Ele diz para nós, aleluia, confiarmos nele, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso tudo. A reação humana, ela é natural, ele temeu, ou seja, ele teve medo. Ele teve o quê? Um choque. Ou seja, de repente, ele é avisado de que vem inimigos, muitos inimigos contra ele, contra a sua nação. E imagine que muitas pessoas têm recebido como notícia, de repente, um súbito sinistro, e só o Senhor para sustentar, para nos ajudar nessa hora. Mas aqui, o que é que nós vemos? É que Josafá, ele não se deixou ser totalmente dominado pelo receio, pelo medo. Mas o que é que ele fez? Versículo 3. Ele se dispôs a buscar o Senhor, apregoou, quer dizer, ele divulgou um jejum, louvado seja o nome do Senhor, em todo o Judá.
E a Bíblia diz, versículo 4, que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Quer dizer, quando ele soube que ia enfrentar uma guerra, ele aqui dessa vez, ele não age humanamente falando. Porque um governante de um lugar, se ele sabe que vai ter guerra no seu país ou em sua nação, o que é que faz? Às vezes fica com receio e diz assim, não, prepara o exército, prepara as espadas, prepara isso, prepara as armas, aquilo, os homens. E aqui a Bíblia diz que Josafá, ele ajuntou o povo e não foi para pedir socorro aos aliados, nem às nações vizinhas, vamos dizer assim, e dizer, olha, vamos nos armar aqui, porque Israel não é isso tudo, e vamos nos juntar aqui, peleje contra Israel e eu vou pagar talentos de ouro, talentos de prata, que na época esse era o dinheiro, nós vamos pagar, não. A Bíblia diz que ele ajuntou o povo, aleluia, e foram pedir socorro ao Senhor. Se não sabe o que fazer, peça socorro ao Senhor. E mesmo que saiba o que fazer, aleluia, eu quero lhe dizer, analise a sua situação. Analise o que vai fazer e observe se está de conformidade com a palavra do Senhor. E se ainda tiver dúvida, louvado seja o nome do Senhor. Então é viável esperar um pouco, é viável orar. É viável perguntar ao Senhor, porque Ele vai te responder, Ele vai te dar uma direção. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vemos que Josafá ele teve tristeza, ele se angustiou. Mas ele não se desesperou a ponto de, às vezes, algumas pessoas se desesperarem tanto que dão cabo de suas vidas. Ou que se desiludem da vida, dizem que a vida acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. E não é assim, ele precisava de socorro, mas ele tomou essa ação espiritual, ele tomou, aleluia, esta posição e se dispôs a buscar o Senhor em jejum, divulgou o jejum e foi se ajuntando uns com os outros e todos numa mesma fé, num só propósito, no mesmo objetivo, numa mesma união e no mesmo pedido. Assim eles se juntaram para quê? Para pedir socorro ao Senhor. Me faz lembrar o salmista quando ele diz numa época, eleva os meus olhos para o monte. E fico me perguntando a mim mesmo de onde me virá o socorro. Por quê? Porque tinha momentos que não tinha ninguém perto dele para ajudar. Tinha momentos que não tinha ninguém que podia fazer nada por ele. Tinha momentos cruciais. Nós passamos momentos cruciais e se alguém humanamente falando não vem te ajudar, não culpa ninguém, porque cada um tem os seus próprios problemas, mas é simplesmente para nós recorrermos àquele que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista dizia, eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Da onde? Ah, mas a minha alma e a minha fé sabe que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Josafá, ele foi pedir àquele que tem poder sobre o céu e a terra para lhe dar socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Peça socorro ao Senhor, peça ao Senhor por ajuda. Aleluia, você pode estar na situação a qual estiver, mas assim diz o Senhor, peça socorro a Ele, porque Ele é Criador do céu e da terra, Ele tudo pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui mais adiante no texto, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, versículo 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, quer dizer, ele se colocou de pé, ele se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, para fazer oração. Aleluia, nós vamos ver o teor da oração deste homem
agora, ele se coloca de pé, aleluia, não como vamos dizer assim, como uma pessoa arrogante, não porque era governante da época, não é por essas razões, mas ele se colocou de pé, aleluia, para ouvir, aleluia, o Senhor falar com ele, para encorajar o seu povo, e assim nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor, a oração dele, ele começa orando, aleluia, dizendo, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, porventura, ó Deus, versículo 7, o Senhor não se lembra, aleluia, que lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa aqui, que quando Josafá se ajuntou para pedir socorro, em sua oração, é claro que ele pediu socorro, mas nós vemos aqui também que em sua oração ele exaltou ao Senhor. Aleluia, ele disse, não há ninguém no céu nem na terra, porque é semelhante a tu, não chega nenhum rastro, Senhor, porque tu és dominador sobre todos os povos e gentes e reinos e poder, sobre tudo e todos o Senhor é, aleluia, grande e poderoso, louvado seja o nome do Senhor, a razão de tudo. Então ele exaltou ao Senhor. Na oração dele nós vemos que ele reconhecia o poder do Senhor. Quando ele diz aqui, não há quem te possa resistir, em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, eu sei que o teu poder é indestrutível, eu sei que o Senhor é majestoso, o Senhor pode aquietar toda essa tempestade, o Senhor pode aquietar todo esse vento, o Senhor pode aquietar essa situação. Na oração dele, aleluia, ele reconhece que o Senhor já tinha dado vitória ao seu povo em outras ocasiões. Ele começa aqui a dizer, Senhor, versículo 7, ó Deus nosso, não lançastes para fora os moradores dessa terra, de diante de teu povo de Israel, não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário em teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste e fome, nós apresentaremos diante dessa casa, Senhor, diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Aleluia! O que é, aleluia, 7 formas que reagiu Josafá diante do grande problema que ele estava passando. 7 atitudes que ele agiu, e 7 atitudes certas. Aleluia, e que isso comoveu o coração do Senhor nosso Deus, e o Senhor agiu por ele e sua nação. Se ajuntaram para pedir socorro ao Senhor, como eu disse, exaltar o Senhor. Número 2, Josafá trouxe à memória uma promessa do Senhor para o seu povo, aleluia, uma promessa que tinha sido dita atrás, desde o rei Salomão, quando tinha acabado de construir o templo, e o Senhor falou com Salomão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e após Salomão edificar aquele templo, louvado seja o nome do Senhor, aí o Senhor começou a dizer a ele, olha Salomão, presta atenção uma coisa, você me edificou esta casa, você edificou para mim, olha, você prosperadamente efetuou, e ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, porém Salomão, te aviso, que se um dia eu cerrar os céus e não houver chuva, e ordenar gafanhotos que consumam a terra, e enviar peste para o meu povo, será por causa dos pecados, Salomão. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e se converter, aleluia, dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, e agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos, a oração que eles fizerem a mim neste lugar, ou seja,
seja na minha casa. E aqui Josafá, em sua oração, ele estava dizendo: Senhor, o Senhor não poupou toda a geração que vem de Abraão, teu amigo. O Senhor não prometeu que ia abençoar o povo de Israel. O Senhor se lembra, Senhor, que o Senhor deu a terra para eles. E o Senhor disse a eles que se um mal sobreviesse, se fosse o juízo, se fosse a peste, se fosse a fome, e que se nós nos apresentássemos diante de ti na tua casa, ó Senhor, o Senhor não disse que nós poderíamos clamar a ti e nos converter e pedir perdão dos nossos pecados, e assim o Senhor nos livraria e o Senhor nos ouviria, Senhor. Então aqui ele traz à memória uma promessa que o Senhor tinha feito, versículo 8 e 9, e essa promessa tinha sido no tempo de Salomão, louvado seja o nome do Senhor. E não é só isso, louvado seja o nome do Senhor. Ele trazendo à memória a promessa do Senhor para com o seu povo, que tinha sido proferida há muito tempo. Aleluia, porque ele trouxe à memória esta promessa de tanto tempo, porque tinha sido o próprio Deus que tinha prometido. Porque ele trouxe à memória essa promessa, aleluia, que havia tempos que tinha sido, aleluia, dita ao seu povo, porque ele estava enchendo a mente dele daquilo que trazia-lhe esperança. Eu quero dizer a você nesta madrugada: encha a sua mente da palavra do Senhor, encha a sua mente dos louvores, da promessa do Senhor na sua vida. Lembre-se que o Senhor tem te poupado, lembre-se que o Senhor tem te abençoado. Coloca na tua mente fixa, aleluia, aquilo que está em Filipenses 4, versículo 8, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude nisto pensa, aleluia, pelo amor de Deus, eu estou dizendo a quem escutar e a quem for escutar mais na frente, não te desespera. Mas 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, desse mesmo texto, está escrito: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, credes em seus profetas e prosperareis. Louvado seja o nome do Senhor. Traz à tua mente aquilo que traz esperança. Isaías capítulo 26, versículo 3 está escrito: o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está fixa nele, porque este confia no Senhor. O Senhor está dizendo: confia em mim. A situação pode estar igual, como se estivesse no inferno, numas trevas, mas confia no Senhor e te firma sobre ele. É o que precisamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui na oração de Josafá, continuemos observando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A terceira reação de Josafá é que nesta oração dele, aleluia, ele contribuiu para o Senhor agir com ele, com sua nação, e ele contou uma história ao Senhor. Ele está dizendo: Senhor, versículo 10, agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais naquele tempo, Senhor, naquela época, quando o Senhor libertou Israel do cativeiro, nós íamos passar por eles, e o Senhor disse assim: olhe, passem por eles, mas pague a água, pague o pão para eles, não mexam com eles, porque a terra deles eu não tenho para vocês. Senhor, e o Senhor não permitiu que Israel tocasse neles, aleluia, e ali, Senhor, o Senhor, aleluia, não quis que eles fossem destruídos. Ele assim lembrando, e ele diz aqui, versículo 11, mas eis, Senhor, que agora nos dão esse pago, vindo para lançar-nos fora da herança que o Senhor nos fez herdar. Senhor, porventura não és o justo juiz que julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer da vida, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Nesta oração ele está lembrando: Senhor, o teu povo no passado não massacrou esse povo. O Senhor disse a eles que se passasse pela cidade deles, era para comprar o pão pelos preços que eles queriam, era para pagar pela água, e nós fizemos isso. É só vocês lerem Deuteronômio capítulo 2, versículo
4 ao 19 que conta essa história. E ali, aleluia, ele diz, Senhor, e nós nunca fizemos nada com eles, e agora eles vêm, querem nos dar esse pago, Senhor. Eles querem nos tirar dessa terra que o Senhor nos deu. É assim que eles nos dão pago, Senhor, com maldade. Oh, Senhor, nós fizemos o bem a eles e agora estamos recebendo o mal. Mas o Senhor não é o justo juiz, Senhor. O Senhor é o nosso justo juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Se você de repente fez o bem e tem recebido o mal, mas uma coisa eu quero lhe dizer, aleluia, não fique amargurado nem amargurada por isso. Continue fazendo o bem porque o teu galardão virá do Senhor. E o Senhor sabe muito bem como galardoar, o Senhor sabe muito bem como abençoar. O Senhor Jesus Cristo sabe muito bem como alegrar os nossos corações. É Ele que satisfaz os nossos sonhos. É Ele que diz, agrada-te de mim primeiro e eu satisfarei o desejo do coração. É Ele que diz que opera o impossível. É Ele que diz, Hebreus 11:6, porque sem fé não podereis agradar o Senhor. Mas todo aquele que se aproxima dele, creia que Ele existe. E que Ele é o galardoador daqueles que o buscam e que o espera. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem dado bem e só tem recebido mal, tem recebido a ingratidão, desamor, rejeição, aleluia, eu entendo perfeitamente isso aí, todo ser humano passa, mas eu quero lhe dizer, louvado seja o nome do Senhor, que se você continua agindo bem diante dos olhos do Senhor, se você continua em espírito e em verdade, aleluia, o Senhor vai preencher a tua alma. O Senhor vai mostrar que o amor dele é suficiente para a tua vida. O Senhor é aquele que vai te recompensar, te galardoar e te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta reação de aleluia de Josafá é que ele, após orar, ele transferiu para o Senhor, aleluia, para aquele que julga retamente essa situação. E o Senhor julga com equidade, com justiça, com misericórdia e sem sombra e sem resquício de variação. Ele diz aqui, versículo 12, Senhor, porventura o Senhor não vai julgar isso? Vai sim, o Senhor é o justo juiz. Porque, Senhor, nossa força diante dessa multidão não é grande coisa, Senhor. Eles se uniram tudinho contra nós. E digo mais, Senhor, a ti, que nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, eles estão postos em ti. O que ele quis dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor, ele estava dizendo aqui, Senhor, o perigo está iminente, a multidão é muito grande, é muito inimiga, é tudo feroz, é tudo terrível. Senhor, o meu povo, não é estas coisas todas, não está tudo muito munido. Senhor, é muita tristeza para o meu coração, eu não sei o que fazer com essa situação, mas os meus olhos, o meu olhar, a minha crença, aleluia, a minha fé está em ti, Senhor, e eu não abro mão disso de forma alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Digo a vocês, se está numa situação difícil, tem orado e pedido solução e não tem aparecido nenhuma solução, e se você não sabe o que fazer, aleluia, faça isso como disse Josafá. Ele disse, eu não sei o que fazer da minha vida, mas os meus olhos estão postos em ti. É como se ele também dissesse, Senhor, aconteça o que acontecer, haja o que houver, venha o que vier, mas, Senhor, aleluia, os meus olhos continuarão em ti, a minha vida vai continuar crendo em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui diz versículo 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, porque eles estavam unidos. Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá,
tarefa. Assim diz o Senhor, aleluia. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer a vocês que ele transferiu a causa ao Senhor, continuou ali de pé, está aqui no versículo 13. Não só ele, mas todo o povo, tudo unido, tudo orando e também esperando do Senhor, até que o Senhor resolve falar por meio do seu profeta e por meio do seu Santo Espírito. E o Senhor disse: olha, não tenha medo, não se assuste, essa peleja, você transferiu para mim, essa peleja não foi você que começou, não foi você que errou, essa peleja não é sua, mas é minha, diz o Senhor, aleluia. E aqui quando vemos, aleluia, a quinta reação eminente de Josafá, ele estava num perigo eminente, estava mais do que certo e direto para eles e próximo, mas o Senhor, aleluia, estava com eles. Eles estavam entristecidos, mas não estavam desamparados. Eles, aleluia, estavam angustiados, mas não desmaiados, não desfalecidos. Eles estavam de pé diante da presença do Senhor. Aleluia, devemos escolher ou deixar a força do mal minar a nossa vida e assim acabar com a nossa fé, ou então nós podemos escolher e dizer: mesmo que eu não sei o que fazer, mas eu creio no Senhor, os meus olhos estão no Senhor, eu creio nele, e um dia ele olhará para mim, e um dia ele vai agir ao meu favor. Ele é o justo juiz. Louvado seja o nome do Senhor, enaltecido seja o nome do Senhor, seja avivado, renovado por essa palavra. O Senhor está visitando a lares nessa noite, a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estava Josafá e o povo nessa situação, aleluia, que eu vou ler agora de 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Assim você que está me ouvindo pode estar assim, mas assim diz a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados, mas não angustiados a ponto da tribulação nos matar, perplexos, mas não desanimados a ponto de nunca mais crer em nada, perseguidos sim pelo inimigo, aleluia, o maior inimigo espiritual das nossas almas, mas não desamparados, porque o Senhor vê tudo, abatidos de tristeza, é verdade, mas não destruídos. Eu quero dizer a você que é vivo, aleluia, está vivo, é um sobrevivente a tanta coisa, e no Senhor você é forte, no Senhor somos fortes, porque é Ele que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz: louvado seja o nome do Senhor. O povo estava de pé, versículo 13, até que o Senhor falou com eles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu quero lhe dizer mais? Aleluia, de pé esteja pela palavra do Senhor. Aleluia. De pé esteja pela força e o poder do Senhor, crendo, colocando na tua mente o que está em Filipenses, aleluia, 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. De pé. O Senhor te quer de pé, aleluia, como diz em Neemias 8, versículo 5, para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra pelo que Ele é, e não só pelo que Ele pode dar, de pé, como ficou Ezequiel, aleluia, quando o Senhor disse: te põe de pé, porque eu quero falar contigo, o Senhor está falando contigo, aleluia, e nós estamos de pé, aleluia, como o Senhor me deu um louvor recentemente, aleluia, que
está baseado em Romanos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 11, versículo 20. Aleluia, que pela incredulidade somos quebrados, mas quando aprendemos, ficamos de pé. E se estamos de pé pela fé, e diz aqui, não te ensoberbece, mas teme, então de pé pela fé em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais adiante, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito do Senhor fala com eles. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, a sexta reação que teve Josafá e o povo foi que eles ouviram a promessa, as instruções do Senhor, e o Senhor dizendo através do seu Santo Espírito e pelo seu profeta Jaziel, e dizendo, dai ouvidos, ó Judá, versículo 15, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas, não vos inquieteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão do Senhor nosso Deus. Amanhã, no amanhã dos humanos, o Senhor disse, descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, Judá, Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã vocês vão ao encontro deles, mas eu estou convosco, diz o Senhor. Se você crer no Senhor, se a palavra do Senhor está em você, essa situação, o Senhor vai à sua frente. Dê ouvidos a essa palavra que o Senhor está falando neste momento e creia. Adore ao Senhor como fez Josafá e o povo, versículo 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram-se perante o Senhor, adorando ao Senhor. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, cante louvores ao Senhor, aleluia. O Senhor é grande, o Senhor é tremendo, Ele é poderoso, adore o Senhor em todo momento da sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19, levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, os filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, com voz alta, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, aleluia, e ordenou cantores para o Senhor louvassem pela sua majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade, ela é para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe, contra os moabitas de Seir que vieram contra Judá e ficaram desbaratados, ou seja, confundidos. E os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. Aleluia! E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros e começaram-se a destruir-se. Ou seja, eles vinham num só propósito e num só intento para destruir o povo do Senhor. Eu quero dizer a vocês que quando somos unânimes numa coisa que agrada ao Senhor, o céu confirma. Mas se é unânime para fazer o mal, que eram os amonitas e os moabitas, eu quero dizer que o Senhor tem poder para intervir na história humana. Louvado seja o nome do Senhor, vem a intervenção dele, e todos que iam com a mesma maldade, com o mesmo parecer, o Senhor fez um se levantar contra o outro, um matar o outro, aleluia, mas não tocaram no povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Creia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor vai fazer algo por ti. Creia que o Senhor, aleluia, Ele pode confundir, aleluia, o diagnóstico já dado mais do que certo e pode assim intervir da vida. Creia que o Senhor é aquele que está acima de tudo e de todos e que julga retamente. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24 diz: chegou Judá à atalaia do deserto, olharam para aquela multidão e eis que eram apenas corpos mortos que jaziam em terra e nenhum deles escapou. Ou seja, o problema que era grande, o Senhor reduziu a nada. Alai que o recamante anderefly. Continua orando e crendo, porque aquilo que aos teus olhos é impossível, aquilo que aos teus olhos é grande demais, é um obstáculo grande, o Senhor reduz a nada. Versículo 25, vieram Josafá e o povo para saquear os despojos deles. Aleluia, era cadáveres em abundância, eles tinham objetos preciosos e tomaram para si, não puderam levar mais porque não podia, já tinham saqueado 3 dias e era muita riqueza, era muita coisa preciosa, porque está escrito também que o Senhor pode tirar de um ímpio e dar ao justo. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, versículo 26, e no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Ou seja, aquele vale que ia ser de destruição, aquele momento que Josafá disse: agora se o Senhor não agir, nós estamos acabados. Foi aquele momento quando Josafá disse: Senhor, não sei o que é que eu faço da minha vida. O Senhor chegou e o vale de aflição, e aquela agonia, e aquele montante de inimigos como a areia do mar, como os grãos de areia da praia. Aleluia, o Senhor os desbaratou, os confundiu, o Senhor os dispersou, levantou uns contra os outros e se reduziram a nada. E o vale de Beraca, aleluia, se tornou vale de Beraca, ou seja, que quer dizer, da angústia virou vale da bênção para a glória do Senhor, porque eles viram a providência do Senhor, porque o Senhor deu a eles aquilo que eles nem imaginavam, que eram riquezas e livramentos e tudo mais. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma o Senhor faz hoje na vida daquele que põe a sua vida no altar, na presença do Senhor. Aí você diz assim: mas eu estou ferido, machucado. Venha para o altar, para a presença do Senhor. Eu estou afastada. Venha para o altar, para a presença do Senhor. Faça um concerto com Ele. Talvez você que me escuta diz assim: eu não sei o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está te dizendo: crê em mim tão somente. Aproxima-te de mim em sinceridade e verdade, e tu verás a reviravolta positiva que farei na tua vida. Assim diz o Senhor também para aqueles que estão desesperados e aflitos. Ele está dizendo, aleluia, se não sabe o que fazer, põe os meus olhos em mim, porque tudo posso fazer e resolver, diz o Senhor dos Exércitos. Adai que o rebeflaço e decovestergia. O Senhor quebra laço, corta lança. O Senhor, aleluia, põe por terra, cai por terra todo mal. Aleluia, porque ninguém pode contra o seu poder e o seu decreto. Adai, piombianverfly. Receba renovo a graça do Senhor. Aleluia, quando alcançar a vitória, conta, testemunha e diz que o Senhor é poderoso. E até aqui a palavra
palavra que o Senhor me concede. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Peço a vocês, se inscrevam no meu canal YouTube. Eu tenho 3. O primeiro é Melry Macedo pregando a palavra de Deus, que eu vou postar essa palavra lá para quem não ouviu. O segundo é Conselhos Bíblicos, palavra que edifica. E o terceiro canal é Artesanato Brasil, Melry Macedo Produções, para quem gosta de artesanato. E eu disse a vocês e digo de novo, o Senhor me deu um presente. Esse ano o Senhor me deu um álbum de louvor, ou seja, há muitos anos eu não gravava louvor e o Senhor me deu a oportunidade de gravar. E estes louvores estão em todas as plataformas digitais. E só é vocês clicarem a se inscrever, Pastora Melry Macedo, e colocar o título do CD que é O Segredo de Estar de Pé. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aleluia, compartilha esta palavra, se inscreve em meus canais. Aleluia, deixe o seu comentário, o pedido de oração. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, boa madrugada para nós. E vamos contar e cantar o hino da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças ao Senhor nosso Deus.